né? Vamos estar começando aqui algumas aulas sobre o concurso do IBGE, concurso que vai ser feito pela Fundação Getúlio Vargas. Gente, é importante, há muito tempo o IBGE não abre vagas do seu quadro permanente, tá certo? E um dos pontos que mais vai estar pegando o pessoal na hora da prova, principalmente a Fundação T, por ser pela Fundação Getúlio Vargas, é o conhecimento sobre o próprio IBGE. Primeiro, o IBGE é uma fundação, né? Então, é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Gente, é um curso técnico, porque apesar de ser de nível médio, né, ele é um dos poucos institutos ou entidades que tem um plano de carreiras para o próprio nível médio, dependendo da qualificação que você tem no interesse do IBGE. Então o salário vai estar por volta de 3.100 a 4.700. São 460 vagas de nível médio. Não perca as inscrições, de 4 de janeiro até o dia 28. O que começar a falar sobre o IBGE, características desse instituto? A primeira coisa que você tem que pegar para entender o IBGE é que o IBGE é o órgão oficial do governo, seja ele da União, dos Estados, Distrito Federal ou município. O que eu quero dizer com isso? Ele que vai orientar a gestão ou a colocação de recursos públicos nas mais diferentes áreas. A pessoa que não estuda sobre o IBGE, o que pensa? O IBGE é aquela questão, vou lá contar as pessoas, né? Chamado censo demográfico, né? Vou lá contar as migrações, que era uma visão bem anterior do IBGE, que começou lá na época do Império, a partir de 1871, mas tem uma característica muito bem formulada. Era o quê? Era um órgão consultivo, mas que não tinha uma característica formal. Chegando ao ponto do IBGE pertencer, durante a República, a mais de um ministério, chegando a algo ridículos, às vezes 8, 10 ministérios. Hoje não, hoje ele está vinculado ao Ministério do Planejamento. Mas por que isso? Porque hoje ele é considerado um órgão consultivo de toda a esfera da administração pública nacional. Tá? Então o IBGE ele vai atuar nas mais diferentes fases. Por exemplo, quero construir uma rodovia federal. É importante? É interessante? Onde vai ser atendido? Que população vai ser atendida? Essa população quer? Não quer? Vai melhorar a condição econômica dessa população? Não vai. Vou construir uma faculdade. Então o que eu quero determinar ou falar para que você pegue bem essa ideia? É que para se fazer alguma coisa, todos os dados oficiais que o governo vai consultar vão ser dados, né, ou vão ser apresentados pelo próprio IBGE. Quer dizer, é o órgão consultivo oficial. Eu digo para os meus alunos, na hora de fazer a prova, né, alguns avaliadores falam, segundo dados do IBGE, gente, falou dado do IBGE, não é o dado que você quer ou o que você não quer, são dados oficiais. Tanto que você nunca viu um dado do IBGE dizendo assim, a margem de erro é 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Não, são dados oficiais. Seja ele de emprego, de desemprego, seja ele da indústria, seja ele do comércio, até a inflação, quem vai determinar esse dado oficial é o IBGE. Temos outros institutos? Temos. A própria Fundação Getúlio Vargas tem o seu mecanismo de pesquisa. O tão famoso IBOP tem o seu mecanismo de pesquisa, né? A Rede Globo decide fazer a sua pesquisa. Não, tudo bem. Todo mundo pode fazer a sua pesquisa. Mas para orientar políticas públicas, voltando a frisar, é o IBGE.
Tanto que quando você for ler aquele manualzinho que o IBGE colocou lá na página dele, pequeno, 106 páginas para você se divertir, você vai ver que uma das primeiras coisas que o IBGE coloca lá é qual a missão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele diz assim: retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da sua cidadania. Então, ele tem que retratar. Olha que palavra interessante. Retratar, quer dizer, apresentar o que está sendo visto, o que está sendo colocado. Tanto que o IBGE entrou recentemente em problemas com a nossa presidenta, Dilma Rousseff, que queria controlar as informações do IBGE. O IBGE falou: não, a nossa função é retratar a realidade brasileira, não o que o governo A ou B quer. Tá? Por isso, então, quando nós falamos de políticas públicas, nós tivemos casos muito interessantes. Vou construir uma faculdade. Aonde? No meio do nada? Para atender a ninguém? Então se consulta ali se aquela população precisa realmente de uma faculdade, se precisa de creche, se precisa de escola secundária, de ensino médio, ou de ensino fundamental, creches. Quem vai determinar isso? O próprio IBGE. O IBGE vai falar: tem X crianças, tem X jovens, tem X adolescentes. Por isso que ele diz: informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e o exercício da cidadania. Então, dentro dessa visão lá do IBGE, é isso a função do IBGE: retratar o quê? A necessidade ou a realidade da população brasileira. Uma outra questão que ele coloca na própria questão da visão, que nós falamos da missão, a visão que o IBGE hoje tem é chegar a ser um dos maiores órgãos de controle populacional do mundo. Então, no item visão, o que ele diz? Ser reconhecido e valorizado no país e internacionalmente. O que o IBGE então demonstra? Gente, o IBGE, os servidores do IBGE anteriormente eram regidos pela CLT. Era muito mais fácil controlar o IBGE. Quer dizer, se aquele pessoal não te atende, você manda embora. Hoje, eles respondem pelo regime jurídico único, ou pela lei 8.112. Para quê? Para que esse corpo técnico ele possa o quê? Se firmar. Em se firmando, o que ocorre? Ele sai desse limbo, de ser mandado embora e valorizado aonde? No país ou internacionalmente. Como isso vai funcionar no IBGE? É garantindo o quê? Que o processo que ele utilize o quê? Uma visão internacional. Apesar que muitas vezes o IBGE tem questionado padrões internacionais, como o PIB, o Produto Interno Bruto, o IDH, porque o Brasil é muito diferente se você comparar ao mecanismo que avalia na Alemanha, nos Estados Unidos, O caso de Brasília é um caso atípico. Nós somos um dos maiores IDH, um dos maiores PIBs do país, Mas você pega lá do sul, lá do norte, as suas a norte e sudoeste, e transfere esses recursos. Por isso que ele diz que ele tem que manter uma integridade de informações, relevância, consistência, excelência em todas as informações estatísticas e geocientíficas que produz e tem que disseminar em tempo útil para que seja o quê? Utilizado. Certo, gente? Então eu acho que fica bom por agora. E depois nós vamos falar de outros valores que o IBGE também apregoa, como ética, transparência, responsabilidade, imparcialidade, tá certo? Então, gente, quer saber mais? Está curioso mais sobre o IBGE? Vai prestar esse concurso, tenho certeza? Então venha estudar com a gente no curso Equipe. Para maiores informações, você pode estar ligando agora mesmo, não perca seu tempo. 8401-7824.
8401 7824. Estamos aqui em Taguatinga sempre. Valeu, gente!